5 segundinhos. E aí, Mas aí tranquilo, meu amigo. eu saí para pedir socorro aqui para minha companheira e eu tive que interromper, ela estava em oração. Amém. Tá certo. Então, aquilo que tu usou na tua oração, graças a Deus eu tenho Que bênção. essa âncora aqui Amém. ao meu lado também. Um Amém. Deus abração seja a todos. louvado. Amém. Amém. Amigos, eu quero mais uma vez só saudar a todos os que chegaram. Nós já estamos aqui com 83 pessoas. Eu acho Amém. que Glória esse a Deus. aqui é o recorde dos nossos encontros aí. Deus seja louvado por isso, né? E que nós possamos a cada dia espalhar essa mensagem aqui para outros homens, tá bom? Eu quero, desde já aqui, sem mais delongas, passar a palavra para o meu amigo Fernando Lux. Fernando, muito obrigado por ter aceito aí o desafio de estar conosco. Eu sei que você tem uma vida corrida aí, um homem que ora está na África, ora está nos Estados Unidos, ora está no Brasil, aí pelo Brasil afora. E que bênção. Quem já teve a oportunidade de assistir, ouvir as suas mensagens, sabe o quanto elas são edificantes. E eu tenho certeza que será mais uma vez aqui. Deus te abençoe, meu amigo. Que prazer. Só ligar o seu áudio. Tá sem seu áudio aí, Fernando. Tem um microfonezinho aí. Isso aí. Ok. Meu amigo Atilibre, prazer muito grande reencontrá-lo aqui. Ok, Deus seja louvado. Não sei onde está o meu amigo Ricardo Alves do DF, deve estar por aí. Também meu abraço. Eu não consigo ver todos aqui, mas eu saúdo um por um no nome de Jesus. São meus irmãos e é minha família. É aquela parte da família que nós não conhecemos. Também o Ari, você falou, né? Talvez o Elevon também, um amigo querido. E quem sabe também o Carlinhos Muniz e outros mais. Manassés, amigo. Bom, os que eu tenho um pouquinho mais de familiaridade. É um prazer enorme poder falar a vocês e trazer uma palavra que não é minha, né, para eu fazer qualquer tipo de mensagem reportando Deus. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar para poder realmente sentir paz no meu coração. Que o que nós estamos fazendo aqui é algo seríssimo. Nós estamos nos preparando. Ninguém levantou mais cedo, nesse dia de descanso, para ouvir homens. Nós estamos aqui para ouvir Deus. Eu, inclusive. E o meu pacto com Deus é nunca me permitir falar palavra alguma para pessoas que não seja a dele, né? E eu apenas escondido atrás de Jesus. Então eu orei por vocês. E agora é a hora de vocês orarem em especial para mim, para que a minha mente ela esteja conectada a cada instante ao trono glorioso, para essa mensagem vir puramente para edificar a gente, começando por mim. Eu sou talvez o primeiro que precisa ser edificado. E apesar de inexperiente, não passar de um novato aprendiz, eu estou aqui para aprender com vocês. Eu não tenho dúvida, Tilibre, que dentro desse grupo dos presentes, teria muito mais pessoas habilitadas para fazer essa mensagem da manhã do que eu teria que ouvi-los, né? Mas, por circunstâncias que eu desconheço, eu só posso atribuir a misericórdia de Deus e eu estarei reportando a mensagem. Muito bem, eu sou aqui de São Paulo, capital, e convido a vocês, quando vierem aqui, conhecerem a nossa capela, que fica anexa à nossa casa, que foi a única igreja aqui em São Paulo, capital, que ficou aberta durante a pandemia, e que fizemos um trabalho maravilhoso. Muitas almas se encontraram com Deus e foram sepultadas nas águas batismais. Esse sepultamento, a gente lá no México, nos evangelismos, chamamos os tanques de tumbas líquidas,
que é um nome apropriado, que eu apelidei o nosso lá. Então, na nossa tumba líquida, morreu muita gente e renasceu muitos para a glória de Deus. E não preciso ser profeta para saber que dentre nós aqui, todos, sem exceção, precisamos de um renascimento. O próprio Jesus, né, segundo Parábolas de Jesus 139, ele era despertado não de um sono, porque ele praticamente já não dormia mais. Ele estava nos últimos dias. Mas despertado da sua mais íntima comunhão com Deus, para buscar o batismo do Espírito Santo, para poder servir os propósitos divinos. Se ele precisava disso, quanto mais nós. Então, que esse encontro com Deus, desse final de madrugada, começo da manhã, seja um legítimo batismo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós estamos nos preparando para ver Jesus com os nossos próprios olhos. E eu acredito piamente que a nossa geração vai vê-lo. Glória a Deus. Então, hoje somos 8 bilhões. E devido a essas circunstâncias aterradoras dos últimos dias, a gente percebe que as pessoas estão morrendo com 30 anos. A grande massa está morrendo com 30 anos. Mas o que é apavorante é que elas estão sendo enterradas com 60. Algumas com 70. Ou talvez um pouquinho mais. Eu me lembro de uma frase de Norman Cousins que diz que a morte não é a nossa pior perda. A nossa pior perda é aquela que perdemos enquanto vivemos. Justamente a esperança. Então, que nesta manhã nos venha um batismo de esperança, porque nós temos que comunicar alguma coisa. Agora, devido a esse vazio existencial que causa pavor em grande parte dos 8 bilhões, eles estão perdidos nesse vazio. E emaranhados pelos tentáculos da ansiedade, pensamentos acelerados. Isso os leva, dentro desse vazio, buscar milhares de estímulos para alcançarem migalhas de prazer. A chamada síndrome do hedonismo. E nós aqui temos que nos policiar bastante para, de repente, não ser apanhado de surpresa, buscando algum tipo de prazer que não edifica. E nós estamos na mira do príncipe da morte. Ele tem prazer, mas um prazer elevado, em de nos distanciar do objetivo. E quando nós tiramos os olhos dos objetivos, ou do objetivo que nós estamos aqui buscando juntos, então nós enxergamos os obstáculos. Então, nós precisamos ter consciência, segundo a palavra de Deus, que nós podemos sim mudar, se quisermos. Mas, para isso, existem princípios, e desses princípios que eu quero tratar com vocês. Desta forma, é importantíssimo permitir que essa fonte de luz penetre dentro de nós para já provocar a mudança que de repente é cabível. Você deve se lembrar que nós temos um Deus que é cavalheiro. Ele não vai nos abençoar se nós não permitirmos. Você deve dizer claramente: Pai, eu permito que o Senhor me abençoe nessa manhã. Eu permito que aquilo que da tua palavra vier para o meu coração não só penetre, mas
cause as mudanças que são cabíveis em mim. Eu estou aqui para receber e autorizo a Deus que me abençoe junto com você, meu irmão e meu amigo. Agora, nós nos tornamos não aquilo que nós dizemos ser, nós nos tornamos aquilo que nós acreditamos. Não o que eu quero, o que eu acredito. Ninguém pode construir fora de si o que primeiro não construiu dentro de si. Tá? Então, esse pressuposto, irmãos e amigos, eles se permeiam através de um pensamento bíblico valiosíssimo para a gente. Eu estou reportando a vocês aquilo que Deus me impressionou. E está me impressionando. Primeiro, hoje mesmo, eu tive acesso a uma frase que tinha tudo a ver com a impressão de Deus. Eu penso que ele que me ajudou a ter lembrança. É um provérbio de Apolo que está no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Também me lembrei, aliado a este pensamento, outro de Shakespeare, que diz que dentre tantas fontes de conhecimento, este é o mais elevado e mais útil para todas as fontes pessoais de progresso. Eu vou juntar a vocês um pensamento agora, na verdade, uma declaração profética de Ellen Goldwhite. Esse pensamento está em Testemunhos para a Igreja. Não, vou pegar um outro. Vai ser melhor. Testemunhos Seletos, volume 1, página 88. Esse está perfeito. Então, ela começa dizendo, foi-me mostrado o povo de Deus. Vamos lembrar que Deus mostrou para ela o povo, porque profecia não é conjectura, né? É uma revelação. Foi revelado para ela o povo de Deus no futuro, nesses dias. Pode ser que ela viu a mim e a você no meio desse povo. Então ela continua dizendo que eles esperavam que alguma mudança ocorresse, que o imenso poder deles se apoderassem. Um convulsivo poder, diz uma tradução mais anterior, deles se apoderassem. Mas ficaram decepcionados. Ela os viu. Profecia concretizada. Ela os viu. Pretérito perfeito do verbo. Ela os viu decepcionados. Por quê? Ela responde. Porque eles precisam agir. Precisam lançar mãos ao trabalho. Precisam pôr mãos à obra e clamar fervorosamente a Deus por um genuíno conhecimento de si mesmos. Conhecer a si mesmos. Irmãos, pelo amor de Deus, nós acreditamos porque fazemos parte de uma igreja que eu creio ela ser a igreja de Deus. Eu creio que vocês são homens de Deus. Eu creio que nós temos uma mensagem de Deus. Mas nós temos que nos aperceber também que nós estamos na mira do príncipe das trevas. Anjos santos pecaram. Ele foi capaz de fazer com que anjos pecassem e foram expulsos do céu. Outros ficaram lá porque se arrependeram. No céu tem anjos que pecaram e estão lá até hoje. Se arrependeram, voltaram para Jesus. Diz que é quase 50% dos anjos. História da redenção. Primeiros escritos, página 17, 16, segundo parágrafo, até 18, também segundo parágrafo. Agora, também ela conseguiu fazer que um casal criado perfeito, sem histórico de pecado, também caísse. Foram enganados. Os anjos não queriam vir, sair da luz para habitar em trevas com ele. Foram enganados. Os patriarcas, todos, foram enganados. Romanos diz que todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. Todos é 100%.
Agora, só teve um que nunca, de fato, pecou segundo a Bíblia. 1 João 3,5, 1 Pedro 2,22, Hebreus 4,15, 2 Coríntios 5,21, Hebreus 9,4 e muitos outros textos. Cristo Jesus foi o único que não foi enganado. No deserto, quando as propostas vieram pautadas na Bíblia, ele reconheceu que aquele não era um anjo de luz. Por quê? Porque ele nos disse como nós devemos viver, homens de Deus, vigiando o tempo inteiro. É fácil? Bom, se fosse fácil, todo mundo faria, toda igreja faria. Nós não podemos esquecer do histórico, porque ele sempre se repete. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 20:16 de Mateus, ou 22:14, também do mesmo livro. Você é um escolhido. Eu tenho alguma autoridade para dizer isso para você. Eu estou aqui no começo do amanhecer de um sábado para falar para você o que Deus me põe na boca. Eu tenho lábios indignos. Sou um homem de impuros lábios, mas roguei a Deus para que tocasse, para que tivesse a mensagem para você. Então, a autoridade de quem um dia foi encontrado por Deus numa poça de sangue, no asfalto. Eu sou essa pessoa. Então, essa autoridade que eu carrego onde eu vou. Você é um escolhido. E o diabo morre de inveja de você. Porque ele sabe que você é um candidato ao trono. Ele nunca vai poder sentar no trono que tanto ele almejou. O trono de Jeová. Esse trono não é para todos. Não é para todos. Está escrito em 3:20, livro de Apocalipse. Aqueles que vencerem, eu vou repetir, aqueles que vencerem, dar-te-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e no trono de meu Pai me assenta. Eu não sei se vocês costumam falar aleluia. Eu falo aleluia ao nome de Jeová. Eu sou um candidato. Pode ser que eu não consiga. Quem está em pé, cuide para que não caia. Tenhamos essa consciência, amados. Eu tenho. Por isso, nós somos um grupo Atilibre de 11.000 guerreiros de oração. Eles oram por mim. E por isso eu percebo que tem gente orando e eu estou em pé. Você disse uma verdade crucial quando diz que a sua oração, que esses anjos que caíram, eles o tempo inteiro estão me medindo para ver como vão me derrubar. E eles sabem que eu sou fraco, porque eu confesso onde vou em púlpito. Eu sou um homem fraco, porque Jeová, o Senhor, é a minha, é a tua, é a nossa força. Se você puder, diga agora, glória a Deus, nessa amanhecer. Amém? Bom, e aí eu continuo a marcha. Eu quero sentar nesse trono, eu não mereço. Quando eu entendi, eu falei, não, eu não vou querer sentar. Mas se vai ser uma marca para todos os salvos, então eu estou batalhando para um dia poder estar ali e ficar do lado de Cristo. E começar a história da eternidade. Bom, então, voltemos ao que disse a profecia. Rogar fervorosamente por um conhecimento de si mesmos. Agora, isso tem tudo a ver com fazer alguma coisa. Fazer o quê? Você pode perguntar. E eu pergunto também. Eu pergunto sempre para Deus. O que eu posso? O que nós vamos fazer hoje, Espírito Santo? Irmãos, nós temos a última mensagem a apresentar ao mundo. A verdade presente. A história da última igreja. A tríplice mensagem angélica pautada na luz
que permeia toda ela. Eu e você, convocados por Jeová para reivindicar o seu caráter. Essa é a mensagem presente. E para que eu possa fazer isso, Deus sabe que eu sou fraco. Ele sabe que ele é a minha força, assim como talvez seja a sua também, né? Porque isso é pessoal e eu respeito cada um. Irmãos, a única maneira, Ricardo, Carlinhos, Ari, Relevon, não sei se o Alex também está aqui entre nós. Então, a única forma de eu e você poder apresentar a última mensagem presente é você ter consciência que para isto, para que todo esse poder seja manifestado em você, para mostrar o caráter de Deus, eu preciso de todo o poder. Um homem de Deus depende totalmente de Deus. Um homem de Deus, ele tem consciência que sem Cristo ele não pode fazer absolutamente nada. Então, todo esse poder para mostrar o caráter de Cristo sem palavras. Pregar sem palavras. Este é o evangelho que mais está convertendo pessoas nos últimos dias. São 8 milhões que nunca, a maior parte não vai ler Bíblia. No tempo de Whitmore, do século passado, dizia que de cada 100 homens, um lerá a Bíblia. De cada 100, um lerá a Bíblia, mas 99 vai ler o cristão. Nós somos as páginas que esse mundo está lendo. Portanto, o evangelho da verdade presente é pregar a Cristo sem palavras. Que eles leiam essas palavras em nós. Eu me lembro, quando eu falo disso, de um mártir na Antioquia da Psídia, do século IV, quando ele foi apanhado testemunhando para um homem no mercado, e ele era um seguidor de Cristo, e ele tinha um papiro de uma folha de um pergaminho do livro de Isaías. E ao ser pego, que ele foi delatado por alguém, arrancaram o pergaminho, acenderam uma fogueira os guardas e falaram: nega essas palavras, nega em público. Enquanto queimavam aquele pergaminho, começou a juntar gente de tudo quanto é lado. Amarraram ele num tronco e disse: você nega. Pegaram varas, ameaçaram a chicoteá-lo antes que ele o fizesse. Ele disse, em alto e bom tom, batendo no peito. Eu fico imaginando a cena. Imagine, um homem de Deus. Homens de Deus existiram em todas as épocas. E nesta época você é um deles. Então, ele disse: pode queimar os pergaminhos. Pode queimá-los todos. Porque nós, cristãos, eu poderia dizer, né, uma parafrase, nós, homens de Deus, carregamos essas palavras dentro de nós. Aleluia! Porque essas palavras que vão fazer de nós sermos mais semelhantes a Jesus de Nazaré. Porque ele disse que no princípio era a palavra, que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quanto mais a palavra estiver em você, mais dele você tem, mais com ele você parece, e mais a mensagem finalizadora do século você vai ter para apresentar sem precisar dizer nada. Porque quando os fatos falam, palavras são desnecessárias. Glória a Deus nas alturas. Amados, amados e preciosos de Deus. Agora, lembre-se que a mente satânica é a segunda mente mais sábia do universo, mas para a maldade. Toda a sabedoria que Deus concedeu a Lúcifer para empregá-la para esparramar o caráter de Deus, ele usa antagonicamente. E ele é tão traiçoeiro, tão sujo, joga tão baixo, que no livro Desejar Todas as Nações, página 34, diz que aqueles que Deus chamou, eu vou dizer assim, olha, Atilibre, aqueles homens de Deus, uma parafrase, aqueles homens de Deus que foram chamados para serem o pilar e o solo da verdade, olha o que está acontecendo. Ele,
o príncipe do engano, transformou em servos de Satanás. Eles estavam reivindicando a sua obra, não o caráter de Deus, lançando por terra as verdades divinas, fazendo com que o mundo enxergasse a Deus como um verdadeiro tirano. E quando em 21:36 de Lucas ele diz: vigiai o tempo inteiro orando, a única forma de um homem de Deus estar em pé diante das suas batalhas é cair de joelhos diante de Deus. E uma das coisas que Deus me ensinou a fazer, e se você só lembrar disso, Deus seja glorificado. Eu levanto de manhã, eu caio de joelhos. Já é automático. E aí eu estou decidindo qual vai ser o roteiro daquele dia. E é de joelhos que eu decido. Por isso, eu também descobri, Ricardo Alves, que o joelho é a parte do meu corpo que eu jamais odeia. Porque ele sabe quando ele é relado no chão. Diz que todas as hostes de Satanás tremem. Eu digo, 100% treme do exército satânico. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 346. E na página 295 diz que ao som da fervente prece, Satanás fica irado, porque ele sabe que seu reino sofrerá danos. Então, o teu lar é reino de Deus. A bandeira que você carrega com os teus punhos cansados, porque os nossos estão cansados. Nós somos os portas-bandeiras de Jeová. Como dizia Moisés em 17:15 dias, Jeová, o Senhor, é a minha, é a tua, é a nossa bandeira. Aleluia! A bandeira ensanguentada do nosso grande príncipe, Emanuel. É essa bandeira. Nós somos os portas-bandeiras do nosso lar. A minha esposa precisa ser salva. Meus filhos precisam ser salvos. Meus filhos, minha esposa, minha família depende do meu jejum. Nós estamos num tempo e anjos malignos estão atuando por permissão de Deus para mostrar que está acabando os dias na Terra. Nós estamos no limiar de uma nova era. Então, essa casta maligna, amado irmão, presta atenção em nome de Jesus. Não sai com coisa alguma. Não é eu que disse, é Cristo que disse. Eles não saem com coisa alguma, senão oração e jejum. Marcos 9:29. Então, se é hora de jejuarmos, é agora. Eu proponho jejuns. Não, perdoe-me. Cristo propõe jejuns. Eu sou apenas um adepto. Então converse com Deus depois. Use o sábado. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É a frase mais sábia de Paulo. Assim que ele conheceu Jesus, ele viu Jesus. Paulo, que ainda Saulo, viu Jesus. Sabe qual era a maior luta de Saulo? De Paulo? Nunca mais tornar a ser Saulo. E nesse primeiro encontro dele com Cristo, ele disse: o que o Senhor quer que eu faça? O livro de Atos 9:6. Devemos perguntar mais vezes: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Agora lembre, homem de Deus, que homem de Deus de verdade não tem idade. Para Cristo somos meninos. Eu louvo a Deus. Para Cristo somos crianças aprendendo a marchar. E às vezes nem conseguimos engatinhar bem, ainda como eu, que sou um novato, como disse. Mas ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha mão direita fiel. Glória a Deus, nas alturas eternais. Se você conseguir dizer amém onde você está, Deus seja louvado, os anjos vão se aproximar de você. Amém? Bom, sabe que alguns só escutam, outros precisam participar, né? E quando os anjos não leem a nossa mente, irmãos, anjos não leem. Eles não sabem se eu estou concordando com a palavra de Deus, os pensamentos da inspiração, se eu concordo com a frase profética, que foi o que eu dito há pouco. Eles não sabem, porque eles não foram facultados a ler a mente. O único que pode é Deus. Portanto, os anjos não sabem se eu estou aceitando ou não para poder me ajudarem, para poder vir mais número, porque eles chamam. Anjos têm hierarquia, tem os querubins, os serafins, os arcanjos, os mensageiros, os relatores. Os relatores é que são os que anotam no livro memorial, de 3:16 do livro de Malaquias.
de 43, 25 do livro de Isaías e 56, 8 dos Salmos. Então, eles anotam tudo. Inclusive, ao Tilibre, foi-me dito, né, segundo a profecia, que vi anjos voando com balanças nas mãos para pesar o pensamento do povo de Deus. Olha só, o Deus pesa os pensamentos. Os anjos não poderiam fazê-lo. Eles apenas anotam o que o Espírito Santo apresenta. E dessa forma, diz que esta obra começará pelos jovens. Jovens, eu acrescentaria, jovens de 0 a 100. Bom, então nossos pensamentos são pesados, nossas decisões são anotadas, tudo é anotado com rigor no livro memorial. Não o livro da vida. O livro da vida só está o nome. Memorial está nossas ações e as nossas anti-ações. Bom, agora, Jeremias também tem uma frase que permeia dentro dessa conjunção de conhecer a si mesmo. Ele fala, maldito o homem que confia no homem. E a maioria que lê esse livro fala, eu não posso confiar nos homens. Não, irmão. Na verdade, a primeira pessoa que você tem que desconfiar é de você mesmo. Não encontrei em toda a Bíblia, e eu já li algumas vezes, uma frase dizendo, bem-aventurado o homem que confia em si mesmo. Mas eu encontrei várias que dizem assim, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Isaías 30, 18, eu posso me lembrar, Salmo 84, 12, Jeremias 17, 7. Então, bem-aventurado é o que confia em Jeová, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós começarmos a desconfiar de nós mesmos, coisa que o anjo, que é o príncipe do abismo, não pôde experimentar, por isso ele tombou do céu, nós poderemos estar vivendo um antídoto da queda para a glória de Deus. Agora, por que não confiar em nós mesmos? Jeremias também responde no verso 9 do capítulo 17. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. A Revista Corrigida diz que o nosso coração é perverso, mais do que todas as coisas, e enganoso. Quem o conhecerá? Como confiar em mim? Confiar no meu coração, que é a minha mente. Coração na Bíblia é mente. Com a mente servimos o Senhor. Temperança, página 14, terceiro parágrafo. Então paremos de confiar em pensamentos que não sejam pautados no assim diz o Senhor. Paremos de confiar em pessoas que não estão vivendo a regra do assim diz o Senhor. Desconfie de tudo. Seja como os bereanos, 17:11 de Atos dos Apóstolos. Veja se está escrito. Se tiver escrito. Se Deus falou, então confia. Não devemos confiar em imprensa, em jornais, em revistas, em internet, em celebridades, mas confiar no Senhor. Aleluia ao nome do Senhor. Porque tem um caráter confiável. Glória a Deus nas alturas. Agora, Paulo também fala a respeito. Paulo, acho que talvez seja um pouco mais incisivo ainda, ao dizer, provai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Ou seja, se permanece na verdade presente. A fé na última verdade. Porque as outras já passaram. Nós temos que viver todas. Mas nós temos a última para apresentar, que já foi dita. Reivindicar o caráter de Deus. Bom, amado, eu vou repetir. Provai-vos, ou melhor, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Aí ele continua dizendo, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Cristo Jesus habita em vós, se é que já não estáis reprovados. Agora, a gente lembra que ele falava para um público que o rejeitaram, que é os coríntios. Ele fala em 2 Coríntios 13, verso 5, esse texto. Mas para nós hoje, cabe a tônica de nos examinar melhor. Examinar melhor a palavra de Deus. Examinar melhor os livros da profecia. Tá aqui, tem um aqui na pilha, não vou tirar. Mas examinar melhor
se o meu caráter está sendo transformado. E quando eu li a primeira vez esse texto, irmãos, eu falei, eu não vou ter chance de salvação. Testemunhos para Ministros 506, que devemos ser transformados a completa semelhança de Cristo. Eu falei, é impossível para mim, Fernando Lux. Eu não vou ter chance. Aí logo vinha um outro pensamento. Olhando para mim, não sei como eu posso me salvar. Mas olhando para Jesus, não sei como eu posso me perder. Louvado seja Jesus. Amém. Então, vigiar é olhar, né, para Ele. Como diz Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da minha, da tua, da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas e sentou-se à destra do trono de Deus. 12:2 de Hebreus, eu repito. Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. 45:22 de Isaías. É para Ele que eu tenho que olhar. Ele é a minha única referência. Eu não sou referência para ninguém. E longe de mim sê-lo. Agora. Então, o convite paulíneo é para que eu me examine melhor. Porque pode ser, irmãos, pode ser que eu e você estejamos com pontos contaminados do nosso caráter que nós não ainda percebemos bem. Em nome de Jesus. Nós, a partir do pecado, nascemos com inclinações com a inimizade contra Deus. Não é eu que estou dizendo. É a Bíblia, é Paulo de novo. 8:7 de Romanos. E não estamos sujeitos à lei de Deus, e nem em verdade poderíamos estar. Ou seja, nós nos apartamos naturalmente da lei. Temos uma pré-inimizade contra Deus estabelecida em nós. O mesmo Paulo, no mesmo livro, um capítulo anterior, 7:18, ele diz, eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É o verso 19. Amados, esses encontros com Deus nos sábados é para um autoexame de nós mesmos. Nós temos uma família linda que amamos. Não queremos estar no céu sem eles, e eles estarem sem nós também não vai ser tão agradável. Jesus também não quer perder os homens de Deus, que ele deu seu filho para morrer, para ser ressuscitado no terceiro dia, para subir aos céus, para sentar à destra do seu trono glorioso e reivindicar para você condições para viver o caráter dele. A verdade presente, repito pela terceira vez, Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em nós. Esperança da glória. 1:27 de Colossenses. Esse texto nos diz, a senhora White, a respeito dele, tá? Está no livro Educação 172. Olha que mensagem ela nos coloca. A revelação desse mistério, Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em nós. Esperança da glória, eu repito. A revelação desse mistério fornece a chave de todos os outros mistérios de Deus na Bíblia. Ou seja, abre a pessoa todos os tesouros do universo. A possibilidade do desenvolvimento infinito. A glória e o mistério da palavra escrita. A saber, Deus que ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se elas já fossem. 4:17 de Romanos. Bom, o chamado de Deus para essa manhã. Acho que para todas as manhãs da nossa vida. Eu estou aqui só para repontuá-lo. Ser um cidadão do reino celestial. O que é para Deus? O que é para nós ser cidadãos do reino celestial? E verdadeiramente homens de Deus. Graças a Deus nós temos a profecia. A profecia para remover o véu da ignorância que há em todo ser humano. Começando por mim. Para isso temos o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. 19:10 lá do livro de Apocalipse. Bom,
ela diz em vários textos. Os que eu me recordo está nos Lugares Celestiais, do 84, segundo parágrafo. Review and Herald, 10 de novembro de 1910. E Conselho sobre Mordomia, 206, segundo parágrafo. Também me vem mais uma à mente. Patriarcas e Profetas, 87. Ela diz, olha o que ela revela nesse texto. O que é um homem que é um cidadão do reino celestial? Então, o cidadão do reino celestial, diz a profecia, são aqueles que constantemente enxergam o que não se vê. Isto quebra o poder do mundo na mente e no caráter. Ele passa a contar com a permanente presença do príncipe celestial e com a promessa, 2 pontos, eu o amarei e a ele me manifestarei. Como Enoque anda com Deus na mais íntima comunhão. Amém? Agora, qual é o perfil desse homem? Outro livro dela, Educação 52, a Ti Livre. Ari, lá está escrito, isso você conhece, de cor. O mundo necessita de homens de Deus. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo de sua alma sejam sinceros, honestos, fiéis. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens que permaneçam firmes, ou melhor, né? Com a mente tão voltada ao dever quanto a bússola é o polo, e permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Esse é o perfil de um homem de Deus cuja a cidadania é do céu. Eles vivem, eles não são mais seres humanos. Eles nasceram de novo, verdadeiramente nascem toda a manhã. Esses homens, eles são seres espirituais. Jesus era um ser espiritual, vivendo uma experiência num corpo humano. Assim nós nos tornamos igualmente seres espirituais vivendo em um corpo humano, para a glória de Deus. Amém? Então, um cidadão do reino celestial, um homem de Deus, ele é um embaixador por parte de Cristo. Ele é um homem de luz, um cidadão do céu. Glória a Deus nas alturas. O que ele precisa fazer? Porque nós não podemos mudar nada por nós mesmos. Não há força em nós. Não há sabedoria para isso. Agora, o próprio Jesus, amados, quando o homem, ele dizia, eu de mim mesmo nada posso fazer. 8:28 do Evangelho de João. Cristo mudou o mundo sem poder fazer nada. Com relação ao seu poder da divindade, eu vou repetir, Cristo mudou o mundo sem exercer o poder que tinha, apenas a sua influência, e com esta, multidões eram arrastadas após ele. O caráter de Jeová, que ele reivindicava. Quando Satanás disse que ao homem era impossível guardar a lei de Deus. Os Lugares Celestiais, página 13. E ele veio e provou que é possível guardá-la. Quando se estiver ligado totalmente ao Pai. Arraigado no Pai, como Paulo estava arraigado em Cristo. Efésios 3:17. Eu vou concluir, eu tenho acho que 2 minutos ou 3 minutos. Eu quero ler um texto da Bíblia, se você quiser acompanhar. Efésios, capítulo 1, verso 11. Aqui nos diz, na minha tradução, que é a revista e corrigida, nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, aleluia, conforme o propósito, um Deus de propósito,
daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Predestinado é o plano A. A vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Ou seja feita a tua e a minha vontade. Plano A e plano B. A de Deus ou a nossa. Eu vivi 40 anos o plano B. E com isso esfacelei o meu rosto. Agora, verso 12. Com o fim de sermos para louvor de sua glória. Que coisa fantástica. Pense bem no que está sendo escrito aqui. Nós e os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vocês estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e tendo nele crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a palavra diz que esses já foram selados, mas não é o selo do Apocalipse. Aquele selo é o selo final. Aquele selo é uma outra história. Ele só começa o selamento do selo do Apocalipse 7, 2 e 3, quando sai o decreto. Esse aqui é o selo, vamos dizer, o pré-selo. Chama-se santidade ao Senhor. A conversão tira você do mundo. A santificação, ela tira o mundo de dentro de você. É esse aqui. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é depender de Deus para tudo, né? Então, e o verso 14, o verso final, o qual é o penhor da nossa herança. Penhor é a garantia. Ele é a garantia. Cristo, a minha, a tua. Irmãos, te livre. Relevou. Ricardo, ele jurou pela santidade dele que ele vai cumprir cada uma das 8.820 promessas. Quando eu penso nisso, eu fico eufórico, efusivamente, com desejo de glorificá-lo. Ele não precisava ter jurado para Fernando Lucas pela sua santidade, mas ele jurou. Jurou pelo seu grande nome. 84, verso 35 do Salmo. 44, 26 de Jeremias. Jurou por si mesmo. 6,13 de Hebreus. Até na sua ira. 4,2 de Amós. E penhorou. Amigo, irmão, homem de Deus, ele penhorou a honra do seu trono por garantia ao cumprimento de sua palavra. Parábola de Jesus 73, terceiro parágrafo. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, você e eu só vamos nos perder se nós quisermos. Se pararmos de olhar para a eternidade. Cristo escreve nos olhos a eternidade daqueles que querem ter seus olhos fitados nele. E nada pode mais desfocá-lo. Glória a Deus. Quando é o desejo, quando você convence a Deus, homem de Deus, que você quer ter nos seus olhos a escrita do céu, eternidade. O que é eternidade? Jesus disse, conhecer a ti, Pai, como único e verdadeiro Deus. E é Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amém? Então, o verso 14, o qual é o penhor de nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E essa possessão é você. Sou eu. Aqueles que querem. Aqueles que ele comprou com o seu sangue. Amém? Agora, Atilibre e amados, estudando a Bíblia, com jejum, com muita oração, muitas vigílias, Deus sabe. Eu estou aqui em nome de Jesus. Você vai conversar depois com Deus e pergunta. Eu quero deixar uma proposta para vocês, Atilibre. Tá? Vocês vão pensar. Vocês não precisam aceitar a proposta. Tudo que eu aprendi, tudo que tem mudado a minha vida, que tem mudado a vida de pessoas que quiserem experimentar. Porque, irmãos, é impossível progredir sem mudanças. Aqueles que não mudam a sua mente não podem mudar nada. Essa frase é de um ateu, George Bernard Shaw. Mas eu a cito porque ela é bíblica. Quando Deus disse em 12:2 do livro de Romanos que a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem de Deus é ele se conformar com o mundo. A pior coisa que pode acontecer é a igreja de Deus, ela se conformar com o mundo. A pior coisa que pode acontecer é uma família conformada com o mundo. Então ele fala, ele apregoa, admoesta, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da sua mente.
Aí vem a promessa no final do mesmo verso, para que assim vocês possam experimentar. Então a palavra é essa, Atilibre. Experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida, cidadão do reino celestial. Aleluia! Então essa proposta, Atilibre, que cada um vai orar. Se um quiser, eu vou ceder a ele. É um e-book. Um e-book com passo a passo para 7 semanas transformadoras. 7 semanas que vão te ajudar a ouvir a voz de Deus. 7 semanas que vão te ajudar a solidificar um caráter mais semelhante com o de Jesus, porque esse eu busco todo dia. Eu preciso disso, eu quero, Deus sabe. Eu tenho que convencer a Deus que eu quero. Se eu convencer, pronto, acabou. Ele vai fazer a parte dele. Deus não faz o possível. Se tivesse alguém perto de você, eu ia pedir agora para você cutucar a pessoa e falar, fala para essa pessoa que Deus não faz o possível. Porque ele não é o Senhor do possível. O meu Deus, o Senhor dos exércitos de Israel, que eu sirvo, em todas as partes do mundo que eu tenho ido. Ele é o Senhor do impossível. Amém? Então, esse Senhor, ele espera que eu faça a minha parte. E a minha parte, a única forma de tudo que eu já estudei na minha vida, amigo Atilibre, de tudo. Esse e-book é a ferramenta do céu, ponte capacitadora que o Espírito Santo nos deu. O passo a passo com Deus, para podermos ter a mente de Cristo. A maestria mental. Para que possamos ter os olhos fitados na eternidade, no trono de Jeová. Meu, teu, nosso castelo forte. Glória a Deus. Então, você no seu travesseiro, ao longo dos próximos dias, você tem um grupo, vocês se comunicam, a Atilibre pode fazer a regência disso, e saber quantos querem, mas eu vou fazer um apelo. Como é algo sagrado, não peça só para olhar curiosamente. Peça simplesmente se você quer mesmo ter uma mente dotada de maestria. Se você quer ter uma iluminação, porque a mente mestra é luminosa. Não eu estou dizendo, é Deus que disse. Levanta-te e resplandece, porque já vi a tua luz e a glória de Deus nasce sobre você. Está lá em Isaías 61, verso 2 também. Só que eu tenho que fazer a minha parte. Então fica no seu coração. Agora, esse e-book, de poucas páginas, nós terminamos o da África. Nessa semana, Atilibre, nós vamos agora mandar, porque a África está pedindo, votaram em comissão na associação que nós fomos. E toda a associação vai viver o e-book. Só que lá deu o dobro de páginas. Porque lá é mais difícil, em função de outras questões que eu não tenho tempo aqui de mencionar. Agora lá, eles vão estar vivendo, vão estar experimentando a mente de Cristo. A mente dotada de maestria. E fica para você. Né? Então, é uma forma de contribuir para quem quiser, né? Andar a 2ª, 3ª e 4ª milha. Agora, se perguntar se é fácil de fazer, eu vou repetir o que eu disse há pouco. Se fosse fácil, todos fariam. Não é para todos. É para aqueles que verdadeiramente querem um encontro permanente com Deus. Querem a semelhança do caráter eterno. Querem realmente revalidar o selo, esse que nós lemos juntos, 1:13 do livro de Efésios. O selo do Espírito Santo. Santidade ao Senhor, escrita aqui na mente e nos olhos da eternidade. Bom, só me resta, já até passei da hora, me perdoe, eu vou orar com você, eu vou me ajoelhar aqui, tá? E eu agora quero orar por você, homem de Deus. Eu quero orar pela tua família, você vai apresentar alguém da tua família. Você pode apresentá-la toda também, mas eu não tenho dúvida, não precisa ser profeta, alguém precisa mais. Pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser um pai. Apresenta esse que precisa mais. Dá um destaque para esse ou para estes. Ok? Eu quero orar também pela tua igreja, pela tua liderança. Ainda que você seja só um membro, você nasceu para ser líder. Porque o reino de Deus, Atilibre, é um reino sacerdotal. Tá? Essa mensagem, Moisés subiu no Sinai. Eu subi 3 vezes no Sinai. E desci também. Ele falou, essa palavra descerás e falarás ao povo de Israel. 19:6 do livro de Êxodo. Né? Vou dizer, a vocês, né? Ao meu povo está determinado a buscar, que vocês são um reino sacerdotal e santificados ao Senhor. Bom, desta forma, esse é o plano de Deus. A santificação.
que é simplesmente depender dele para tudo, né? Podia só mudar a palavra. Então, vou orar pela sua santificação, que é a sua liderança, o seu sacerdócio, no lar, aonde você estiver. Porque um homem de Deus, onde ele entrar, ele muda o ambiente. Ele muda. Entrou num shopping, o shopping não é mais o mesmo. Entrou numa farmácia, mudou. Entrou na igreja, um homem de Deus na igreja muda o clima da igreja. Um homem basta. Poderia falar aqui experiências fantásticas de ambientes mudados por homem de Deus, mas não vai dar tempo. E nem o testemunho que eu separei, mas não vai dar tempo. Outro dia a gente fala. Agora eu quero orar por você. E um pedido que você tem no seu coração. Talvez 2. Quem sabe um milagre que você precisa. Muitas vezes o milagre não acontece, sabe por quê? Porque Deus está primeiro esperando que você se torne um milagre. E muitas vezes aquele problema, você não consegue se livrar dele, porque Deus está ainda confiante que aquele problema vai transformar você primeiro. Para que depois você se livre dele. Eu vou orar, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Bondoso Deus, em nome de Jesus. Eu tenho a honra de pôr meus joelhos ao chão e orar por essa seleta casta dos céus, Pai, que são os homens de Deus da terra, os representantes, os embaixadores, os ministros da reconciliação pela parte de Cristo, como dizia Paulo. E eu confirmo, Pai, a palavra de Deus em nossa vida, começando pela minha e desses amados. Desta forma, Pai, eu ergo as mãos aos céus pela fé. Pela fé eu toco, Pai, no teu altar sagrado, apresentando esse homem, Pai, apresentando a família dele, apresentando filhinhos, esposa, apresentando, Pai, alguns em especial que ele está mencionando o nome, e eu também. Ouça os nomes, Pai, e ouça os pedidos. Ó Jeová Castelo Forte, olha o milagre que ele precisa. Talvez o Fábio esteja escutando. Ó Deus de amor, talvez o Davidson está escutando. Carlinhos e Alex, não sei. O Senhor sabe tudo. Eu apresento, Pai, e confirmo com as minhas mãos indignas, fracas, mas pela fé o justo viverá, Pai. A Bíblia está carregada de textos confirmativos. Um milagre, Pai. Talvez que nós nos tornemos esse milagre primeiro, como foi dito, para vivermos uma imensidão de milagres. Eu peço por esse grupo que ele só aumente até a breve vinda de Cristo. Brevíssima vinda. Que cada um de nós lembremos que o verdadeiro povo de Deus, Pai, a igreja viva, a igreja que ele vem reclamar, é a igreja remanescente do Apocalipse. Esta igreja, Pai, ela tem consciência que ela não está esperando Jesus. A consciência dessa igreja é outra. Ela está preocupada em salvar almas. Aproveitar cada tempo disponível para salvar, salvar e salvar. Muitas vezes, temos que começar salvando o nosso lar. Salvando a nossa casa, como diz Isaías para Ezequias. Põe em ordem a tua casa. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Então, Pai, tome esses lares e tome as pessoas que nós podemos prepará-las para o céu, Pai. Porque o verdadeiro, legítimo povo de Deus, eles, antes de esperar Jesus, esperam salvar multidões e cumprir a profecia do Apocalipse dentro de Mateus. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo por testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Aleluia, Pai. Que é a única forma desse evangelho ser pregado no mundo inteiro. E faltam 5 bilhões e 800 milhões de pessoas na janela 10x40 para ouvir a última mensagem, Pai. É impossível internet, é impossível televisão, é impossível tudo. Só um fator pode, homens de Deus. Ensopados da chuva serôdia, cheios do Espírito, que não falam mais nada, deixando Deus falar tudo. Glória a Deus nas alturas.
que a esses homens eu confio, Pai, a entrega deles, do ministério deles ao Senhor, para que recebam nessa manhã como eu preciso, porque daqui a pouco, Pai, estamos na tua igreja. Hoje vai ser um dia de batismos, um dia de Santa Ceia, um dia de reencontros, um dia de salvação na Capela do Lago. Aleluia! Ó Deus, à frente de nossa vida. Obrigado pelo Atilibre, pelo Ricardo que me convidou, pelos amados que eu aprendi a ter um carinho profundo, sem mais citar nomes. Eu os entrego diante desse trono valoroso, para que o Senhor revalide a fé e os ponha a agir. E eu termino com essa frase, Pai, que o Senhor está enfiando na minha mente com muito amor. Que é enganoso dizer que esperamos a Cristo, porque Ele que espera que o seu caráter seja reproduzido no seu povo, para que então possa vir reclamá-los como seus. Que é um texto profético de parábola de Jesus. Dessa forma, Pai, teu caráter, se não morreremos, e o teu caráter é salvação. Jeová, o Senhor, é salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amados, foi um prazer. Perdoe o tempo. Amém. Meu corpo está pegando fogo aqui, mas agora vou refrescar, vou fazer uma... me preparar. Muito Fernando, bom. Que coisa maravilhosa. Eu sabia que seria maravilhoso, porque quem conhece você, e quem já ouviu as suas mensagens, sabe que você sempre busca de Deus a mensagem. Então, não vem de você. Então, louvado seja o nome de Deus. Nós temos aqui várias pessoas levantando a mão, mas eu queria pedir uma gentileza para vocês. Vocês viram que o Fernando falou que tem um testemunho que ele preparou aqui para contar para nós, e ele não contou por causa do tempo. Então, Fernando, eu não sei quando você vai voltar aqui, então eu não posso deixar você ir embora sem antes contar esse testemunho. Se você preparou é porque nós precisamos ouvi-lo. Então, eu vou abrir aqui para que você nos conte esse testemunho que você preparou, tá? Se alguém precisar sair aqui por algum motivo, né, fique tranquilo, vá na paz, a mensagem está sendo gravada. Os amigos que estão me pedindo o e-book, eu vou conversar com o Fernando, ele vai me disponibilizar esse e-book. Nós vamos disponibilizar esse e-book para que aqueles que quiserem possam receber, tá? Eu estarei organizando essa questão do e-book. O importante é que você esteja no nosso grupo do WhatsApp, tá? Esse grupo ele é fechado, não tem mensagens, então é eu que normalmente faço a postagem ali das mensagens, tá? Coloquei já ali o link para quem ainda não entrou no grupo, para que possa entrar, tá bom? E, Fernando, o testemunho, Fernando, ele coloca o docinho na nossa boca, aí agora você tem que dar esse docinho para nós. Eu senti em oração que eu deveria contar em outro momento, para que essa mensagem venha, assim, amalgamar no coração de vocês e no meu, para que quando eu aparecer com o testemunho, aí tenha um efeito ainda mais expressivo. Você me entende? Entendo. Tá? Então, se você concordar, não importa quando, né? Você vai voltar então, Fernando. Então você já tá marcando aqui a sua data de retorno, então. Seja para a glória de Deus. Amém. Tá, amém. Então, amém, né? A todos. Amém. Ouvir o Fernando é um deleite muito grande, né, Fernando? Que bom revê-lo no nome de Deus. Eu louvo. O Elevon. Grande amado. Saudade de você. Doris, a Valentina, Benzo. Glória a Deus. Amém. Fernando, muito obrigado pela sua mensagem. Foi uma mensagem realmente muito profunda. Eu anotei algumas coisas aqui, né? O homem do céu é alguém que desconfia de si mesmo, que prega com a vida, que cai de joelhos, que jejua, que ora, que depende completamente de Deus e busca a santidade.
Esse é o homem de Deus, né? Aleluia. Quero deixar o meu abraço carinhoso para esse homem que, com a graça de Deus, ajudou a transformar muitas coisas na minha vida. Ô, Ari. Um abraço, Deus continue lhe usando sempre, sempre. Eu louvo a Deus. Receba o meu abraço também. Cheio de saudade, Ari. Cheio de saudade. Um abraço ao Fábio e à Letícia, a família querida. Estão por aqui também. Amigos, hoje nós chegamos a 101 pessoas aqui no nosso encontro. Deus seja louvado. Para quem começou com 2 ou 3, né, Túlio? Ver aí mais de 100 pessoas, mais de 100 homens, é um verdadeiro milagre, né? A gente está falando com homens, é um milagre. Então a gente está vendo aí uma geração de homens se levantando para ser esse homem do céu aqui. E o Fernando falou uma coisa, né? Ele falou que homens de Deus, por onde ele entra, ele transforma o ambiente, né? Amém. Eu sempre digo, Fernando, que nós devemos ser os melhores homens da nossa cidade. Nós somos os melhores. E não é porque nós, em nós mesmos, nós temos nada, não há nada de bom em nós, mas é porque é Deus operando através de nós. Sabe como eu digo a Tilibre? Que para ficar talvez mais expressivo na mente dos nossos ouvintes, eu digo que nós não seríamos propriamente ditos melhores, nós somos diferentes de todos. Então, o que há em nós? Uma diferença de todos os outros. Melhores não, diferentes de todos. Entende? Porque o resto é quem vai conceber e apresentar ao mundo é Deus em nós, né? Que é a tal da esperança da glória. Deus em mim, Deus em nós. Porque Ele é o único que é bom e é o melhor de tudo. Né? Até melhor que o céu, Jesus, é 7:26 de Hebreus. Porque, olha, amados, os que estão ainda ouvindo, se a gente for para o céu, sabe, e ver ruas de ouro, cidades de ouro e cristal, depois de uns 6 meses nós vamos enjoar, irmãos. Cansar de pisar em rua de ouro, cansar de ver lares, né, moradas feitas de pedras preciosas, vai ficar enjoativo. Então, por isso que a Bíblia já está dizendo que Jesus é melhor do que o céu. Ele vai fazer o céu ser algo que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, jamais penetrou no coração de homem algum o que ele tem reservado para aqueles que o amam. Não é o céu. É Cristo com revelações. Revelações que são inauditas. Conhecer mundos, viajar em mundos habitados. Como diz o Grande Conflito 688, os salvos alçarão voos para mundos habitados. Vamos encontrar com Enoque algum desses mundos. Existe uma agenda Tilibre, agenda celestial, para eu, que se eu estiver lá, lógico, para que eu vá pregar no mundo tal, no planeta tal. Eles já fizeram a agenda. Eles estão me esperando, eu tenho que chegar lá. Nem que eu vá me arrastando sob cacos de vidro, eu vou chegar lá. Com a ajuda do Senhor, eu vou agarrar em Cristo, eu vou fazer como Paulo, arraigar. Eu quero seguir a agenda do céu. Eles conhecem toda a minha história, conhecem toda a sua história, Tilibre, conhecem a história de cada homem de Deus que está no grupo. Mas eles querem ouvir você ao vivo, querem tocar em você, querem abraçar você, dizer, eu torci, eu orei, eu fiquei em pé naqueles momentos de provação e você ganhou, você venceu, você é mais que vencedor por aquele que os ama. Já pensou, irmão? Já pensou que espetáculo? Quem que vai perder? Só louco vai perder esse espetáculo. E de tudo que eu sou, né? Na verdade, eu me julgo um louco, mas louco por Jesus. Né? Louco para chegar logo no céu e partir para esses mundos e começar o meu evangelismo continua lá. Agora não vai ter batismo, mas vai ter agora um reencontro jamais visto. Amém? Amém. Seja louvado, Fernando. Maravilhosa, né? Eu creio que nós, muito em breve, vamos viver essa realidade, mas até que esse dia chegue, nós precisamos, como você fala, Fernando, nós precisamos amar as pessoas, amar as almas que são escravas do diabo, né? E ajudá-las a ser resgatadas. Sai daí.
Deus seja louvado. Amigos, quem me abriu aqui é o Eliezer. Eliezer, você queria falar, Eliezer? Vi que você ficou com a mãozinha levantada aí. Bom dia a todos, em especial ao meu amigo Fernando. Tive o privilégio de conhecer o Fernando há 8 anos atrás e conheci lá na igreja de Novo Hamburgo, junto com meu amigo Maurício, que eu vi que pela primeira vez estava no grupo, não sei se entrou antes, aqui de Caxias. Estamos presentes aí. Obrigado, Maurício, Deus abençoe. 30 segundos. No segundo encontro, tive o privilégio de conversar bastante com o Fernando lá no sítio em Taquara, com o Davidson, lá junto com a minha irmã Márcia, o Clênio, e eu nunca saiu da minha mente uma frase que ele me disse, um conselho que ele me deu, na verdade. Estava passando por um momento bem difícil em relação à minha família, e dentre os conselhos que ele deu, ele disse, Eliezer, não sei, Fernando, se tu vai lembrar, mas ele disse, Eliezer, reflita sobre Tiago 3:2 e depois você volta a conversar comigo. Quando você compreender isso, você me procura, ele me disse. Eu acho que passou uns 2 anos para me mandar uma mensagem pro Fernando, dizendo para ele que eu tinha compreendido aquilo, mas Fernando até hoje tem sido uma luta, né? Porque Tiago 3:2 vai falar, né, que todos tropeçamos de muitas maneiras, né? Mas se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito, né? E a gente tem buscado isso. E só para testemunho, Fernando, hoje, pela graça de Deus, Deus restaurou minha família. E eu até hoje tenho orado por ti. Volte e meia você me manda mensagem. Eu te mando mensagem também dizendo que estou orando por ti. E eu sei que aí é um homem que ora também pela minha família. Então, testemunhar daquilo que Deus tem feito aí através, né, da nossa busca na minha família. E que Deus te abençoe, Fernando. Foi um prazer te ouvir. Glória a Deus. Foi um prazer te reencontrar aqui. E Deus seja louvado pela tua família, pelo teu lar. Amém. Obrigado por ter a Te Livre e ver pessoas maravilhosas. Maurício é o que eu conheci, se eu não me engano, lá em um lugar do Caxias do Sul. Que bom. Deus seja louvado, Maurício. Eu oro por você até hoje, Maurício. E pelo Eliezer. Da mesma forma. Um abraço a todos aí. Excelente. Glória a Deus. Um prazer muito grande revê-los. Agora quero tocar em vocês na próxima, tá? Viu, a Te Livre? Mais uma ideia. Fazer um congresso. Amém. Semana. Arrume um lugar neutro, né? De a cartilha dos céus para os homens de Deus dos últimos dias. Olha aí. Pega um feriado, não precisa ser também o dia do feriado, mas pegar um miolo só, para ser um final de semana, um feriado inesquecível. Né? Quem sabe alguém consegue aí um bom engajamento de um espaço agradável, num sítio, né? Que seja favorável para a maioria, e lá esse lugar não vai ser levado ao céu, eu garanto que o céu vai baixar até aquele lugar. Amém. E vai ser extraordinário. Amém, amém. Ó, o Orlando já está dizendo aí, Foz do Iguaçu, é um bom lugar aí, ó. Não, é onde vocês escolherem. Amém. Né? Nós fizemos um encontro desse aqui no Hotel Rancho Silvestre, aqui em São Paulo, foi extraordinário. Né? Fazemos isso em alguns lugares do mundo. Né? É coisa meio seleta, né? Porque vai exigir um pouquinho de mobilidade para poder os interessados estar. Mas, se vocês quiserem, esse encontro vai fazer diferença. E as pessoas vão poder se ver, se tocar mais e compartilhar, né? Momentos que vão falar eternamente. Tá Amém. Bom? Amém. Vamos fazer, com certeza. Deus tem pressa em salvar, né? E a gente tem que disponibilizar aí todos os meios necessários e possíveis para alcançarmos as pessoas. Amigos que estão me perguntando, a mensagem está gravada, fiquem tranquilos, tá? Como eu disse, essa semana eu estou em processo de mudança, então eu não consegui fazer a edição dos encontros anteriores, mas nós temos aí já 3 ou 4 encontros que já foram gravados e serão disponibilizados essa semana, tá bom? E vocês vão poder aí compartilhem essas mensagens, né? Eu tenho tido experiências aí de muitos homens que recebem essas mensagens,
do amigo que enviou para um outro amigo, e aí chega na pessoa que precisa chegar, né? E quanto mais a gente compartilhar, mais homens serão alcançados pelo poder de Deus e por essas mensagens como a de hoje, que nós tivemos o privilégio de ouvir. Fernando, gratidão, só gratidão, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Eu peço que vocês, homens, intercedam pelo Fernando. Ele é um homem que vive inúmeras batalhas espirituais, por onde quer que ele vá. Olha, se ele pudesse contar aqui as histórias que ele tem vivido aí, de guerras espirituais, né, na África, nos Estados Unidos e tantos outros lugares ao redor do mundo que ele tem ido e tem batalhado diretamente com as hostes malignas, ele teria, eu tenho certeza que ele tem inúmeras histórias, né? Então, é um homem que precisa ser sustentado pelas nossas orações. Nós temos que ser ali como aqueles homens que seguravam ali a mão de Moisés, né, por vezes, ajudando com intercessão. Então, orem pelo Fernando Lux, orem pela sua família, pelo seu ministério. Fernando, gratidão. Tá? Foi um prazer maravilhoso. E essa oração eu preciso de mais. Você falou tudo, né? Todo lugar que eu vou tem batalhas travadas. Mas uma coisa, eu deixo para os que estão ainda ouvindo, Atilibre, guarda no coração, dia 29 de março de 2025, às 7 em ponto aqui no meu relógio, deixa eu ver, falta um minuto. Diz assim, né, para os irmãos guardarem todas as batalhas com Deus, todas. Eu aplico o 15:57 de 1 Coríntios. Graças a Deus. Né, que sempre nos faz triunfar em Cristo. 2:14 de 2 Coríntios, melhor ainda. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em toda parte o cheiro, o olor, o aroma, o perfume do seu conhecimento, do seu caráter. Então, não existe batalha perdida, guerreiro de oração, homem de Deus. Não existe batalha perdida com Jesus de Nazaré. Amém. Assim diz o Apocalipse. Né? Nada temeis das coisas que há de padecer. Comecinho 2, verso 10. Guarda esse texto. Nada temeis das coisas que há de padecer. Amém, Atilibre? Amém. Deus seja mais. Eu me despeço, eu vou saindo, mas vou saindo para continuar meu encontro com Deus em oração pelo grupo. E hoje vou ter um batismo muito bonito. São várias pessoas e uma santa ceia. Orem também por isso. Até breve, Atilibre. E a Casa do Lago, a capela, está à disposição de todos que virem em São Paulo. Tá bom? Vem para cá, vem conhecer a Capela do Lago, que é anexa à igreja que ficou aberta na pandemia, a única que conseguiu. Glória a Deus. Amém. Tchau, amado. Um abraço, gente. Feliz sábado para todos vocês. Obrigado por estarem aqui. Que Deus continue abençoando ricamente a família de vocês. Próximo sábado estamos aqui. Semana que vem teremos aqui o pastor Adolfo Soares, tá? Um homem de Deus também. Vai ser uma bênção e eu espero cada um de vocês aqui, tá? Gente, feliz sábado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Feliz sábado. Bom sábado, gente.